Boa tarde, muitíssimo boa tarde para vocês. O nosso Band Mulher está no ar. Bom, pílulas anticoncepcionais, viagens prolongadas, cigarro, o que essas coisas têm em comum? Esses são alguns dos fatores de risco para uma doença conhecida como trombose. Só no Brasil, cerca de 170 mil pessoas sofrem com essa doença e boa parte sequer conhece os sintomas. Para falar no assunto, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o Dr. Luiz Lanziotti. Ele é cirurgião vascular, membro da Sociedade Americana de Cirurgia Vascular e autor de diversos artigos científicos em cirurgia vascular. Ainda hoje tem muita coisa aqui no Band Mulher. Dr. Luiz, boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigado. Olha, prazer. Muita gente não sabe que tem trombose por desconhecer os sintomas dessa doença. Exato. E na maioria das vezes a trombose é uma coisa que acontece rapidamente, é um evento agudo na maioria das vezes. Não é algo que a pessoa tem trombose por muito tempo. Então, por isso, ela precisa entender que se ela está fazendo uma viagem muito longa e percebe que a perna direita está diferente da esquerda e ela está mais inchada, vermelha, sensação de peso, são sintomas que a pessoa, se ela já ouviu falar, e essa é a importância da gente divulgar essas informações, que se ela já ouviu falar que isso pode ser trombose, ela vai procurar logo um serviço de saúde, ser vista por um médico, vai poder ajudá-la. O que acontece, doutor Luiz, por exemplo, se a pessoa não tratar a tempo uma trombose? A trombose, que basicamente é quando se forma coágulos, o sangue que é líquido passa a ficar como se fosse um gel. E ele entope o encanamento chamado veia, que é o encanamento que traz o sangue que foi para a perna, por exemplo, quando a trombose é na perna, faz com que o sangue fique represado na perna. O primeiro sintoma é a perna ficar inchada. Isso por si só pode dar dor, pode dar um incômodo, mas o grave é quando os coágulos saem das pernas e vão para o pulmão e causa uma coisa chamada embolia pulmonar. Embolia pulmonar. Isso é que é a tragédia nesses casos. Agora, a gente tem algumas perguntas da população para você responder, ótimo. Mas assim, existe talvez, não sei se mito ou verdade, algumas pessoas tendem a tomar alguns medicamentos ou comer cebola, por exemplo, falando que afina o sangue para evitar esse tipo de problema. Isso é mito ou é verdade, doutor Luiz? Por exemplo, o AS, né? Vou tomar AS, Sim, vai se automedicando, alegando, estou me automedicando para poder afinar meu sangue. Isso é mito ou é verdade? Isso é uma verdade em parte. Para muitos casos de problemas vasculares, o ácido acetilsalicílico ele funciona para afinar o sangue, para evitar, por exemplo, que uma artéria coronária de alguém que colocou um stent, para evitar o entupimento dessa artéria. No caso das tromboses venosas, essa coagulação sanguínea é mais intensa e precisa de um tratamento com remédios que chamam-se anticoagulantes. É uma categoria de remédios que faz com que o sangue fique super fino, vamos dizer assim. E é o que é necessário para tratar uma trombose venosa. Agora, muita gente nas ruas tem dúvidas com relação à trombose. Vamos ver? Claro. Eu gostaria de saber se a pessoa que fuma tem possibilidade de ter trombose. Tem sim. A trombose venosa é mais uma das doenças ou dos problemas sérios de saúde causados pelo cigarro. A incidência a chance de alguém que fuma ter trombose venosa talvez seja 10, 15 vezes maior do que de uma pessoa que não fuma. Aliás, né, de vários especialistas que nós recebemos aqui no programa, o cigarro ele está relacionado a diversos problemas de saúde. Triste, As pessoas têm consciência disso, porque Sim. as propagandas estão aí, inclusive no próprio cigarro, na embalagem. Imagens horríveis. Exatamente, imagens horríveis, e mesmo assim nós temos vários teimosos que não param de fumar, e muitas vezes as pessoas começam a fumar muito cedo, né? Alegando Sim. que acalma, alegando que realmente faz bem naquele momento, mas esquece dos problemas que você possa
possa vir a ter e problemas sérios relacionados ao tabagismo. Doutor Luiz, a gente vai ver mais uma pergunta agora. Gostaria de saber se o anticoncepcional pode causar trombose. Pois é, era uma das minhas perguntas. Sim. O anticoncepcional pode causar trombose? Essa pergunta é muito importante, porque realmente qualquer medicação, e os anticoncepcionais entram nessa categoria, que contenha os estrógenos, que é um tipo de hormônio, aumentam a chance sim da pessoa ter trombose, que deixa como se deixasse o sangue mais grosso, vamos dizer assim, comparando com o que a gente estava falando antes. E aí é importante saber se a pessoa está tomando o estrogênio porque ela precisa, porque ela tem um problema de saúde, às vezes tem um ovário policístico e o tratamento é tomar os hormônios, os estrógenos, ou então simplesmente não quer engravidar e aí usa a pílula anticoncepcional. Isso é um dos riscos que a gente precisa ter consciência, para saber quais são as pessoas que talvez não seja a melhor indicação usar a pílula com estrógeno. A gente sabe que existem outras formas de anticoncepção. Né? Tem que consultar o ginecologista, claro, né, para saber, porque... É aquele papo ali com o ginecologista na primeira vez que se decide por tomar anticoncepcional, escolher bem qual é o remédio. Com relação aos sintomas, doutor Luiz, existe alguma diferença da trombose em homens e mulheres? O que diferencia é aonde está a trombose. Em mais de 80% das vezes, a trombose venosa profunda, que é o nome completo dessa doença. Trombose venosa profunda. Porque está numa veia do sistema venoso profundo. Isso tem nas pernas, tem no braço, tem no abdômen, nós temos veias do sistema venoso profundo. A maioria das vezes é nas pernas, então por isso a gente associa muito trombose nas pernas. Por que na maioria das vezes é nas pernas, doutor Luiz? Porque a gente fica com as pernas sentado, às vezes 10 horas trabalhando. A circulação tem muito a ver, por exemplo, tem pessoas que já têm uma predisposição a problemas circulatórios. Exato. Isso é um fator? É sim. Tem pessoas, inclusive, que nascem com algumas alterações genéticas, algumas variações dos genes e que fazem com que o sangue daquela pessoa tenha uma possibilidade maior de formar coágulos. São as chamadas trombofilias, quer dizer, uma facilidade em formar trombos ou coágulos, que é sinônimo. E isso, muitas vezes, a gente vê. Um pai ou a mãe teve trombose venosa, quando a gente investiga a causa e descobre isso lá no sangue da pessoa, que é um exame de sangue que a gente sempre faz. Esse é um dos fatores genético. Genético, exatamente. É o lado genético. E aí, se você já sabe, olha, minha mãe teve trombose venosa e eu agora vou escolher uma pílula anticoncepcional, é importante falar isso para o seu ginecologista, que ele já vai pensar 2 vezes em lhe prescrever uma pílula com estrogênio. De repente é melhor colocar um DIU, um DIU de cobre, que não tem remédio, ou então usar anticoncepcionais mesmo com hormônios, mas sem os estrogênios, por exemplo. Nós temos mais uma pergunta, doutor Luiz. Sim. Vamos lá. Quer saber qual a diferença direta entre trombose e, de repente, uma infecção e por que é tão difícil diagnosticar de cara aí? É difícil de diagnosticar a trombose? Olha, em geral, os médicos que trabalham no atendimento de emergência veem a trombose venosa com muita frequência. A gente atende a pessoa logo que chega. Se a queixa dela é, por exemplo, olha, eu percebi que acordei com a minha perna vermelha, inchada, a panturrilha está pesada, diferente da outra perna, por exemplo. E isso, para um médico, já de cara desperta a possibilidade desse diagnóstico de trombose venosa. Então tem que ficar atento aos sintomas, né? Normalmente é um problema agudo, é uma coisa que a pessoa percebe logo que ela tem, porque há uma mudança súbita no comportamento da perna. De repente a perna fica pesada, fica vermelha. Às vezes até as pessoas falam assim, parece que eu levei uma pancada na perna, de repente ela está doendo, pesada. E isso, para a pessoa, ela pode não pensar em trombose, mas quando ela for procurar o atendimento de emergência... Já vai logo ser diagnosticado. O médico vai pedir um ultrassom chamado Doppler, que é um exame, é um tipo de ultrassom específico das veias
para verificar se o sangue que está passando ali, se ele está fluindo ou se ele está parado, coagulado ali dentro. A gente vai continuar conversando, daqui a pouco vamos para o intervalo, mas olha, não sai daí, porque ainda hoje nós vamos ter aqui no programa Dicas de Maquiagem, tem ação social e tem o nosso quadro Hashtag de Wanda. Enfim, muita coisa boa para vocês aqui no nosso Band Mulher, que está só começando. Até já, não sai daí. Estamos de volta e já que estamos falando de prevenção, porque eu estava conversando aqui no primeiro bloco com o Dr. Luiz Lanziotti, agora nós vamos falar de fisioterapia como aliada, né? Porque além de prevenir, recupera danos causados pela doença venosa. Com a gente aqui no estúdio, a fisioterapeuta Carolina Cristóvão. Seja bem-vinda, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Como que a fisioterapia pode ajudar, né? Lógico que é como prevenção, mas também caso aconteça um problema de trombose. O mais importante sempre é pensar na prevenção. É mais fácil a gente prevenir do que tratar, né? Então, tendo em vista isso, a gente, já que o problema venoso é ocasionado por uma estase, o doutor Thalito pode me corrigir, por uma estase, uma diminuição da mobilidade venosa, facilitando o aparecimento de trombos e coágulos, nós entramos para movimentar essa pessoa, esse paciente, para evitar que esse trombo se forme e aí desenvolva a patologia da trombose venosa profunda. Doutor Luiz, a gente está aqui falando de pessoas que têm, de certa forma, uma predisposição, né? E você citou, quando a gente estava conversando, que geralmente você já sente alguns problemas, a perna pesada, o vermelhão. Então, o movimento é importante. Uma pessoa que não faz exercícios físicos, por exemplo, uma pessoa ociosa, ela tem uma predisposição maior a ter trombose? Tem sim. A pessoa que passa longos períodos sentado, por exemplo, seja fazendo uma atividade mesmo, o próprio trabalho, que envolva ficar 10 horas por dia na frente do computador sem se mexer, equivale ao mesmo quando a pessoa faz uma viagem muito longa, acaba que o sangue não circula tanto nas pernas, principalmente. É por isso que nas pernas é a maior incidência de trombose venosa. O sangue acaba ficando parado e coagula ali dentro. E para não ficar parado, Carolina, o que é que tem que fazer? Bom, mexer. Fisiologicamente, o exercício é a coisa mais importante para evitar uma trombose venosa. E se a gente entender que isso pode ser realizado em qualquer lugar, né, a gente dá para orientar essas pessoas a se movimentarem dentro dos seus ambientes de trabalho, para que não seja necessário algo muito elaborado, mas que já vai ser muito eficiente para evitar o problema. Então, as pessoas que trabalham muito tempo sentados na frente do computador, a gente orienta que essas pessoas se levantem a cada hora ou a cada meia hora, se houver uma predisposição genética maior, então a gente encurta o tempo para que essa pessoa tenha menos risco de desenvolver, e exercícios simples, sentado na cadeira, estende e dobra o joelho alternadamente, faz isso umas 10, 15 repetições a cada meia hora, já ajuda. Uma viagem de avião, por exemplo, levantar, muito prolongada, não é? E é uma coisa que assim, que às vezes as pessoas ficam
não querendo incomodar o passageiro que está do lado, né? E isso às vezes gera uma estase muito grande. Então, se ele sentado conseguir se movimentar, já ajuda muito. Nós tivemos, inclusive, um caso, né, de um famoso, Marcos Paulo, numa viagem de Manaus aqui para o Rio de Janeiro, acho que teve um problema no avião, não é? Foi uma embolia pulmonar. Será que foi relacionado à trombose, doutor? A embolia pulmonar, em geral, ela é relacionada à trombose venosa e a maioria das vezes é porque a pessoa ficou muito tempo parada. Viajar de avião é um evento muito comum, não é que todo mundo que vai viajar de avião tem que ficar com medo de ter trombose, Sim. Mas a pessoa tem que ter isso em mente, lembrar. Mas 12 horas de movimentar. voo, 9 horas de voo, geralmente você sentado, e como a gente já falou com relação aos fatores de risco, Sim. tem que prevenir, se mexer, né? Exatamente. Tentar, dá licença, por sabe- favor. Sabe que uma Exatamente. coisa muito interessante que já foi muito estudada é isso, se viajar de avião dá trombose, e o que se descobriu que não é o fato de estar dentro do avião, pressurizado, coisas do tipo, é o fato simplesmente de a pessoa ficar parada há muito tempo, é isso que causa. Inclusive é curioso que em alguns estudos eles viram que as pessoas que viajaram de avião e tiveram trombose, a maioria dessas pessoas estava sentada lá na janela e não no corredor. Justamente o que a Carolina Exatamente o falou, que a acho que Carolina com falou. vergonha de não De não incomodar. incomodar o vizinho. A pessoa se Exatamente. mexe menos e aí tem mais chance de ter trombose. E como se mexer, Caroline? Fala aí pra gente. Então, Bom, mesmo vamos lá. avião ou para quem fica muito Pra quem tempo trabalha, em escritório, sentado? o ideal é se levantar pelo menos a cada 1 hora, dar uma caminhada. No caso de um avião, levanta, vai até o toalete, anda um pouquinho no corredor. E quem está no trabalho também, até porque além da questão venosa, existem outras coisas que podem ser comprometidas com o fato de ficar parado muito tempo. Mas alguns exercícios que a gente pode fazer, tanto no ambiente de trabalho quanto dentro do avião, estende e dobra alternadamente. Nessa mesma posição, estende e movimenta só os pés, um lado e o outro. Pode descer. Agora, só levantando a ponta dos pés, que é uma maneira que a gente tem de estirar um pouquinho a musculatura da panturrilha, que é um músculo que no nosso dia a dia ele fica muito contraído e ele acaba por dificultar o retorno quando está muito, muito encurtado. O levantar o calcanhar, que a gente faz o bombeio, porque a gravidade puxa para baixo. Então a gente precisa ter alguma coisa para empurrar para cima. Então a musculatura é essencial para isso, tá? E aí Só mexe a parte inferior dos membros ou a superior também? Não, a gente pode mexer. Só que você imagina, dentro de um avião vai ser mais difícil de você movimentar Mas, por os exemplo, braços. no escritório, no seu ambiente de Sim, trabalho, aí vamos você... levantar, por Aham. favor. A gente pode vir para trás da cadeira, na ponta dos pés, elevando os joelhos. Pode fazer os movimentos laterais, também ajudam, porque contrai os glúteos, vai ajudar um retorno. O próprio alongamento mesmo, bota uma perna na frente e o outro atrás. Você pode fazer encostado na mesa, na cadeira, na janela. E aí existe uma variação desse movimento, que é flexionar a de trás para trabalhar um outro grupo muscular, que a gente normalmente no dia a dia ignora, mas é importante também. E aí pode fazer, segura na cadeira, segura, chega um pouquinho para trás, por favor, estende os braços. Volta. E aí a gente pode fazer os movimentos com os braços, eleva os braços, estica lá em cima. Isso. E desce. E assim são os mais, assim, tem outros, mas aí a gente precisaria de mais recursos. Eu acho que o importante é a gente falar de exercícios que possam ser feitos em qualquer lugar. Sim. Para que não haja necessidade de um recurso externo. Porque, em geral, mas como é que eu vou fazer isso? Eu preciso de um elástico, eu preciso de uma bola, eu preciso de uma maca. A ideia é movimentar caso você fique muito tempo parado. Porque quando há um movimento, evita-se o trombo. É isso, doutor Luiz? Exatamente. Até tem Fica aí, Carol, para a gente fazer Existe um rótulo, um nome que a gente dá para o músculo da panturrilha,
As panturrilhas são conhecidas como o coração periférico. A gente tem o coração aqui bombeando sangue no tórax e tem o músculo da batata da perna ou da panturrilha que ajuda exatamente a fazer o retorno venoso, a bombear, a movimentar o sangue nas pernas. Meias de contenção, doutor Luiz. Excelente, ajuda muito e faz um papel importante porque por mais que a pessoa tente se movimentar num voo, quem sabe está indo daqui para Europa, ficar 12, 14 horas num avião, ou mesmo se movimentar no Brasil, esses voos longos, por mais que a pessoa se mexa, se ela estiver comprimindo a batata da perna, isso com a meia elástica, isso ajuda a prevenir. Doutor Luiz, nós temos aqui uma tabela para comentar, né, sobre os 9 alimentos que ajudam a prevenir trombose e embolias. Sim. Em geral, a gente tem em mente sempre aquilo que é saudável. Todo mundo tem em mente, sabe, ouve falar e entende que frutas, vegetais e principalmente a hidratação é o que está em comum quando a gente pensa entre o suco de limão ou o suco de abacate, qual é o melhor? Na verdade, é estar sempre bem hidratado, é o principal fator. Porque, olha, se depender de limão, eu nunca vou ter trombose. É verdade. Porque todos os dias da minha vida, água com gás e limão ou suco de limão. O limão tem altas quantidades de ácido ascórbico, E que é a bom? vitamina C, é um antioxidante. E Também realmente, vou demorar a envelhecer, né? Vai ficar menos gripada. Olha. Né? Isso é importante, sim. Mas por detrás, envolvendo a trombose em si, é muito importante a hidratação. Que é outra coisa que as pessoas esquecem de ao longo do dia beber água e tudo mais. Quando vê, passou um dia inteiro de trabalho no escritório ou em casa mesmo e não bebeu nem 2 copos de água. É e tal. verdade. E No mínimo 2 litros por dia seria pelo necessário, menos, né? Pelo Porque menos 2. Imagina que o sangue da gente tem lá as células, como se fosse um caldo de feijão. Tem lá as células e tem o líquido. Se você tirar o líquido, quer dizer, ficar desidratado, o sangue vai ficar mais grosso, é como se fosse um caldo de feijão mais grosso, E com mais ficando células. mais grosso, Coagula. coagula e nós temos a trombose. Isso. Por isso que é importante, a gente sempre fala aqui no Band Mulher, para você se hidratar bastante, independente da estação. Tem gente que fala que quando vai chegando outono, inverno, não gosta. Eu só tomo muita água no verão. Tem que tomar o tempo inteiro, independente da estação. Igual Deu o protetor intervalo, solar. corre na cozinha, bebe uma aguinha. É verdade, volta. olha aqui, o Isso aí. tempo inteiro minha aguinha aqui do lado. Bom, azeite de oliva. Também é um outro alimento muito relacionado com saúde cardiovascular. Na Itália é muito famosa a dieta mediterrânea. Eles acreditam que lá, a Itália é um dos países com menor índice de doenças cardiovasculares, de tudo, infarto, trombose, etc. E um dos fatores é que eles acreditam que essa dieta mediterrânea, que é rica em azeite de oliva, possa ter também essas substâncias que protegem o sistema cardiovascular. O vinho também, hein? É outro. Uma tacinha por dia, a gente até falou Outra na coisa que os Semana italianos Santa gostam aqui, de vinho. gostam muito, uma exatamente. tacinha por dia, não é muito não, tá gente? Uma por dia. Não precisa Senão exagerar. vamos usar desculpa, entendeu, Dudu? Daqui a pouco tem um monte de gente, Gardênia, olha, estão bebendo demais aqui em casa. Você falou que era bom, estão exagerando. Sim. Uma tacinha por dia. Aí temos abacate, alho, alcachofra. Essas substâncias, essas frutas, todas elas têm antioxidantes e essas substâncias antioxidantes são muito importantes para estabilizar o metabolismo da gente e tirar um monte de substâncias Olha lá, ruins. vinho tinto, eu nem tinha visto ainda, vinho tá, doutor tinto, Luiz? é Vinho isso mesmo. tinto, cenouras. Agora o que seria suco de mirtilos? Eu tô voando ali. Mirtilo, Mirtilo é o quê? Eu não sei o que é frutinha mirtilo. pequenininha, parece uma amora, uma coisa assim. E é bom também? Isso, entra nesse mesmo grupo de substâncias antioxidantes. Então, a gente pode dizer que nós temos aí uma tabela de alimentos antioxidantes. Sim, isso tem a ver com as tromboses, com as doenças cardiovasculares em geral, com tudo, infarto, tudo isso. Doutor Luiz, só para a gente finalizar, um grupo assim que a gente percebe que tem bastante, ou pelo menos tem um risco maior em ter trombose, são as grávidas. Sim, é verdade. Entre as mulheres jovens, as que estão numa faixa de risco são exatamente as grávidas, porque principalmente nos últimos trimestres da gestação, a pressão abdominal aumenta.
porque tem ali o útero tá grande, tem o neném, etc. Então o sangue, quando está vindo das pernas em direção de volta para o coração e para o pulmão para ser oxigenado, ele encontra uma resistência. Então, tanto é que é comum as mulheres grávidas ficarem com as pernas inchadas, ou então terem algumas varizes que aparecem durante a gravidez. Isso é porque o sangue fica mais retido nas pernas. Favorece a trombose. Então, todos os cuidados, se hidratar bastante, tomar muito líquido, fazer exercícios, como a Carolina ensinou. Vem pra cá, Carol, pra gente terminar, como a Carolina ensinou pra gente, se movimentar. Se vai viajar, seja de ônibus ou avião, muito tempo sentada, tem que se movimentar, não é isso? Sim, com certeza. A prevenção é sempre o melhor tratamento. E se você desconfiar de alguma coisa, procura um especialista, né? Alguém que vai lhe orientar, como o doutor mesmo falou, algumas medicações facilitam o aparecimento, o histórico genético, inclusive durante a avaliação do fisioterapeuta a gente precisa perguntar se existe algum histórico para que a gente possa orientar o paciente a procurar um especialista para tomar todas as providências para que não aconteça o episódio. Doutor Luiz, muito obrigada pela participação aqui no Band Mulher, sempre bem-vindo, que a gente possa se prevenir, se cuidar, bastante líquido, não se automedicar, porque às vezes aparece lá um sintominha, já toma um remédio e não vai ao especialista, né? O que pode mascarar um problema sério de saúde e depois ser irreversível. Certamente. Muito obrigado pela oportunidade de informar. Carolina, muito obrigada também. Muito obrigada. Bom, a gente vai para o intervalo rápido e na volta nós vamos falar de dicas de maquiagem. Não sai daí que a gente volta já. Você tá com a meinha aqui. O que a gente vai fazer primeiro? Colocar ela com o calcanhar para cima. Tá? Vou colocar uma com o calcanhar para cima. A outra também. E uma em cima da outra. Tá? Ela ficou assim. Com as meias juntinhas, o que eu vou fazer? É um passo a passo de 4 etapas. Você vai fazer 1, 2, 3, 4. Da seguinte forma. 1, 2, 3, 4. E isso entra aqui. Ó, dessa forma, você não vai alargar o elástico. Ela vai ficar mais bonita na sua gaveta, tá? E também fica com os 2 pezinhos juntos. Voltamos e olha, para a maioria das mulheres, estar maquiada é indispensável. A gente fica mais bonita, né? Realça alguns traços, reforça a nossa imagem, mas e quando não dá tempo de fazer? Você já deve, por exemplo, ter saído para aquele compromisso e deixou a maquiagem para a última hora? Calma! Nessa matéria a gente vai mostrar para você que mesmo na correria, você consegue ficar bonita. Vamos assistir? Trabalho, filhos, conta pra pagar e ainda ficar bonita e elegante. A mulher de hoje em dia não deixa a peteca cair e se arruma de qualquer maneira. No ônibus, no carro, no táxi, no Uber. E isso é o que você vai conferir hoje aqui no Band Mulher. Camila, bom dia! Bom dia, tudo bom? Tudo ótimo. Você tá indo pra onde? Vindo da onde? Trabalhar. E hoje ela vai mostrar pra gente um pouquinho como funciona essa rotina de beleza dela aqui no Marquinhos. A gente tá na Ilha da Gigóia, a Camila trabalha com audiovisual. Mostra pra gente um pouquinho então, Camila, a tua rotina de beleza, como é que funciona? A escovinha, né, que já vem com espelhinho, você faz tudo. E um blushzinho, né? Agora eu vou perguntar uma coisa. No barquinho, como é que faz pra passar o rio? Então, tem que concentrar, né? Tomar cuidado, tem que ir com todo cuidado. E o batonzinho, porque você tem que trabalhar, cuidar de casa, comida, alimentação, um tempo para saúde, que também tem que fazer uma atividade. Não é fácil. Quase 7h30 da manhã, eu vou trabalhar, você trabalha com o quê? Você é recepcionista, vai com a técnica dela, o ônibus parou, ela passou um pronto. Ela aproveitou aqui, vai mais rápido, né? O ônibus parou, você vai mais rápido. É isso, dá uma corrigida na sobrancelha também. Até sobrancelha por essa resposta. Tá um pouco bagunçada, mas é um kit de sobrevivência. É um kit de sobrevivência. Detalhe da maquiagem, ela fez no ônibus.
Eu tô aqui com a doutora Simone, tudo bem, doutora? Olá, tudo bom, Roberta? Como vai? Tudo certo. E a gente vai acompanhar até o trabalho e vamos ver aí como é que ela faz essa maquiagem Velozes e Furiosos que ela vai contar pra gente. O que você pensa sobre essa obrigação que as mulheres têm, né, no mundo atual de serem mil e uma utilidades? Olha, isso é realmente complexo. Eu acho que a mulher foi absorvendo vários papéis, né, ao longo da história mesmo, quando a mulher, desde que a mulher era só dona de casa, só tinha responsabilidade com a família, depois ela passou a acumular responsabilidade. Ela tem que otimizar realmente o tempo, porque senão não dá conta. E eu acho que no fundo, a mulher gosta de ser mulher, entendeu? Porque senão ela gosta de estar bonita, ela gosta de estar bem apresentada, ela gosta de estar resolvendo tudo. Ela tem essas habilidades já com ela, então ela, como falar, ela tira de letra. Ela tira de letra. A mulherada tira de letra. Doutora, mostra pra gente qual é o seu kit básico. Roberta, eu sou bem básica. Um pó, um blush, 1000 utilidades, um lápis, um rímel, um batom. Quando parar no sinal, é a deixa. Daí a gente já rapidinho pega, traça um olho aqui. Olha isso, gente. Olha essa velocidade. Enquanto tá parado. Olha só como é que a gente tá fazendo entrevista durante o trajeto pro trabalho. Olha durante o trajeto, ainda se maquiando, quer dizer. E estamos aqui para isso, porque o Band Mulher quer mostrar para todas as mulheres a realidade. Inclusive a nossa apresentadora Gardênia, doutora, ela tem essa habilidade de colocar cílios postiços. Parou no sinal, ela bota cílios postiços. Eu ainda não cheguei lá nesse nível, qualquer hora eu aprendo com ela, viu? Aí essa habilidade dela, eu acho que ela é a campeã. Ela é a campeã. E é impressionante quando você já passa um rímel, passa um batom, um blush, como você já se sente melhor. Já dá um né? Dá um glamour, né? Você já se sente preparada para os desafios, seja para trabalhar, seja para você administrar uma casa, seja para você passear, é aquela coisa, né? Eu acho que a maquiagem para mulher, ela é o gatilho, entendeu? Ela que dá aquele despertar para você falar, tô pronta pro que der e vier. É isso. Obrigada, doutora Simone. De nada, Roberta, é um prazer. Muito obrigada a você. Tenha um ótimo dia de trabalho. E esse é o Band Mulher, trazendo a realidade e o dia a dia da mulher brasileira. É com vocês aí do estúdio. Roberta, sabe que você tem razão? Eu também dou o meu jeito. Às vezes paro no sinal ou está engarrafado, não deu tempo de maquiar, vou lá, principalmente colo os cílios, que eu adoro. Eu acho que dá o maior visu na make, já muda tudo. Muito bom. Isso aí, parabéns, meninas, pela praticidade e, olha, a vaidade. Eu acho que é isso. Quem gosta de maquiagem tem que saber se virar um pouquinho. Estamos de volta e agora nós vamos conhecer um pouco de um projeto social que no Rio de Janeiro acontece no bairro do Caju. É uma fundação que atende crianças, adolescentes e adultos, auxiliando no seu desenvolvimento e de suas famílias. E o instrumento que eles usam para marcar esse gol é o esporte. Nós vamos conhecer a Fundação Gol de Letra.
trabalha com o esporte educacional, que abrange várias questões, não só do esporte, mas também questões sociais. O trabalho da Fundação na sociedade é muito importante, né, para tirar as crianças, né, do meio, né, que nós vivemos, inclusive, aqui no Rio de Janeiro. E no Muay Thai trabalhamos muito isso. Né, a questão da hierarquia, as tradições das artes marciais, ajuda muitas crianças a focarem nesse objetivo e ficar longe da violência. O trabalho que a gente faz aqui na atividade do Dois Toques, na quadra, além de trabalhar atividades esportivas diversificadas, né, tanto modalidades conhecidas quanto modalidades desconhecidas que a gente traz para trabalhar com eles, a gente sempre está tentando fazer um trabalho em relação à educação integral, que eles recebem dentro do esporte e dos temas que a gente trabalha para a própria vida deles no dia a dia. Eu recomendo para o povo que não tem muita oportunidade escolar, que venha para a Gol-de-Letra para apoio pedagógico, que reflete sobre os assuntos, sobre a vida e sobre o que ele pode estar vivendo e que ele não está enxergando. Aqui nós podemos incentivar, né, leituras, atividades de esporte, que façam realmente sentido, que talvez em outros espaços eles não tenham essa oportunidade. A gente tem que ajudar o próximo e não pode jogar lixo no chão, não pode poluir o nosso planeta. Eu convido a você que não participa do Gol-de-Letra a vir para cá. E para conversar um pouco com a gente sobre esse projeto, nós vamos receber aqui a Beatriz Pantaleão. Ela é diretora executiva da Fundação Gol-de-Letra e uma das instituidoras da organização. Seja bem-vinda, parabéns. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Por que o nome Gol-de-Letra? Que eu adorei, né? Então... na verdade, assim, o Gol-de-Letra, esse ano a gente está fazendo 20 anos, né? A gente está comemorando um ano inteiro de comemoração. E os instituidores são ex-jogadores de futebol, que é o Raí e o Leonardo. E então, na verdade, foi um jogo de palavras que a gente fez. A ideia é o gol pela educação. E a gente aproveitou que são ex-jogadores de futebol e botou o Gol-de-Letra também, né? Que as pessoas até confundem muito. Escolinha de futebol, vai virar Raí, vai virar Leonardo? Não. O nosso objetivo dentro da Gol-de-Letra é educação integral, é a formação de cidadania. Né? E a letra é a letra da educação, que a gente faz um jogo de palavras por aí, né? E a gente está sempre marcando, há 20 anos que a gente vem marcando o Gol-de-Letra. E há 20 anos, como que começou essa história, Beatriz? Então, Gardênia, começou na verdade com um papo de concentração de jogador de futebol mesmo. O Léo e o Raí são duas pessoas extremamente idealistas, eu acho que são pessoas diferenciadas, né? E eles jogaram juntos em São Paulo, foi quando eles se conheceram, depois jogaram juntos no Paris Saint-Germain também, na seleção brasileira. E nisso de estarem sempre juntos e nesse contraste social que a gente vive, né, nesse nosso país, eles começaram a querer usar a força do futebol para um fim social. Então, há 20 anos atrás, a gente começou essa aventura. Na verdade, somos 4 instituidores, que é o Raí, a Cristina, que é a ex-mulher do Raí, o Léo, que é meu ex-marido, e eu, né? E aí eu brinco que os casamentos acabaram, mas a Gol-de-Letra resistiu firmemente, né? Maravilhoso. E... Que continua, né? Que continue. Sim. Acabou e continua de outra forma, com a amizade, um projeto social tão nós lindo. Nós 4 continuamos fazendo parte. Não é verdade? Um projeto certeza. social tão lindo, né, Beatriz? Para ajudar tantas famílias. Como que funciona o projeto na comunidade? Então, a gente aqui no Rio, a gente fica na comunidade do Caju. Eu acho que é até importante dizer o porquê que a gente está no Caju, que a gente se baseou numa pesquisa de DH feita pela Feijão em 2001, que apontava o bairro do Caju como um dos DHs mais baixos do Rio de Janeiro. Né? E é uma coisa muito contraditória, porque ao mesmo tempo que ele faz parte do centro do Rio de Janeiro,
ele também tem um dos IDHs mais baixos. Ele tem um dos ICMS mais altos do Rio, porque tem mais de 200 empresas presentes no bairro, que é uma zona portuária, né? E mesmo assim é um bairro com uma carência, uma pobreza e uma violência muito grande. E a gente escolheu o Caju por conta disso e por conta também de ausência de muitos projetos sociais, né? Não tem muitos projetos sociais no Caju e por isso que a gente se instalou lá. Mas a Gol de Letra, na verdade, 20 anos atrás, ela começa mesmo em São Paulo. Foi onde a gente deu o nosso pontapé inicial. O Raí é de São Paulo, né? Eu e Léo somos aqui do Rio, de Niterói. Então a gente acabou focando nessas duas cidades. E a gente tem o esporte como uma ferramenta pedagógica. A gente não tem intenção de esporte de rendimento, a intenção não é formar atletas, não é formar jogadores de futebol. A gente trabalha o esporte como uma ferramenta pedagógica. Na verdade, é a isca para as crianças virem e depois a gente introduzir outros conteúdos nelas também. Ô Beatriz, vocês tiveram alguma dificuldade na implantação desse projeto na comunidade? Como que eles receberam? Não é simples não. Acho que assim, há 20 anos atrás, então, a gente foi muito, aqui no Brasil, a gente tinha uma fundação muito pioneira, né? Há 20 anos não existiam tantos projetos sociais como hoje existem. E sempre começar um projeto social, você conquistar uma comunidade, realmente é um desafio muito grande. Até porque, assim, muitos projetos sociais estão calcados muito em política. Então, é aquela coisa meio defidente da comunidade, né? Por quanto tempo você vai ficar aqui? Então, para você chegar e você conquistar essa comunidade, dizer que você quer realmente fazer um trabalho sério, diferenciado, que você veio para ficar, é um trabalho de formiguinha e precisa de tempo mesmo. Você precisa de tempo para estar conquistando essa comunidade, não é? Agora, simples. A Fundação Gol de Letra, Beatriz, ela, além de oferecer a educação, né, que é o que vai mudar o nosso futuro. Hoje, todos os problemas que nós vemos na nossa sociedade, a maioria deles está ligado à educação, né? Se a gente educa, e parece clichê, mas é um fato, se a gente educa o menino, eu sempre falo e tantas vezes que a gente escuta, se a gente educa o menino, a gente vai evitar de castigar o homem, né? Através do amor e da educação a gente consegue um grande feito. E vocês, além de educar, vocês conseguem conciliar isso, fazer integralmente. Como que vocês conciliam isso e de que a Fundação vive? Quem provê a Fundação? A questão da integralidade, né? Primeiro, acho que são duas coisas importantes a serem ditas. A gente não tem intenção de substituir o Estado e nem a política pública. Quem tem a obrigação de dar a educação formal é o Estado, né? A gente paga imposto para isso. Então, a Gol de Letra entra num complemento escolar. Então, as crianças vão para a escola de manhã, vêm para a Gol de Letra de tarde, quem vai para a escola tarde, vem para a Gol de Letra de manhã. A intenção é ter essa criança ocupada o dia inteiro, integralmente, com atividades acadêmicas. E uma outra formação que a gente considera extremamente importante, que você até falou aqui no início, é a questão do envolvimento das famílias. A gente vê uma diferença gritante quando a família daquela nossa criança está envolvida e quando não está. Então, a gente acaba promovendo várias atividades noturnas, finais de semana, para trazer essa família para dentro da Gol de Letra para conseguir essa mudança realmente social na vida das nossas crianças. E a Gol de Letra, a gente é uma organização sem fins lucrativos, obviamente, né? A gente vive muito através de leis de incentivo, seja leis de incentivo federais, municipais ou estaduais. Vivemos também de doação de pessoa física, a gente tem o sócio titular, quem quiser entra no nosso site, vira um sócio, pode contribuir aí mensalmente, né? Aliás, isso foi uma das ideias lá iniciais do Léo, do Raí, de criar um canal que tivesse assim uma idoneidade, uma transparência e que as pessoas realmente confiassem que fosse um canal bacana para poder colaborar, porque a gente também tem a certeza de que também sozinho a gente não consegue essa transformação, né? Inclusive, nosso lema desse ano dos 20 anos é transformar olhares, e a gente quer transformar não só os olhares das nossas crianças que passam por lá, os nossos jovens, dando outras oportunidades e abrindo horizontes deles, mas também transformar o olhar da sociedade civil, né? Porque eu acho que existe também um paradigma um pouco velado da sociedade de achar que a comunidade, que crianças de comunidade talvez não tenham sonhos ou não tenham direitos de sonhar. E é esse olhar que a gente quer transformar também, né? De mostrar que sim, que crianças de comunidade têm sonhos, mas que faltam talvez oportunidades. E são essas oportunidades que a Gol de Letra tenta dar para essa nossa criançada, para esses nossos jovens. E ao longo desses 20 anos a gente tem muita história legal para contar, de sucesso, né? Muita história de jovens que foram para a faculdade, que hoje se realizaram com carreiras, com outras atividades que fogem um pouco desse paradigma velado que eu estou falando que a sociedade rotula, né? E quem quiser
ajudar, Beatriz, para que esses sonhos sejam realizados, né? Para que esse trabalho continue edificado e edificando vidas a cada dia. Eu diria até, Gardênia, eu iria um pouco mais além. Eu acho que assim, eu sou voluntária da Gol de Letra, né? Há 20 anos como instituidora, eu sou voluntária. Uma das coisas que eu te perguntar é sobre voluntariado, se quem quiser, como que faz. Pois é, eu acho assim, que a pessoa quando se doa, na verdade, ela recebe muito mais. Então, doar faz muito bem para a alma, para o coração. Então, assim, que se não for a Gol de Letra, que seja uma outra instituição que você se identifique, que você queira doar, mas com certeza isso é uma coisa que vai fazer bem para a pessoa. Então, para a gente, basta entrar no nosso site, tem várias formas de participar. Ou seja, as empresas através de leis de incentivo, a pessoa física através de ser um sócio titular. E agora a gente vai ter uma super oportunidade para comemorar os nossos 20 anos. A gente vai fazer uma corrida noturna, né, que vai acontecer. Você corre? Quer correr a com a minha gente? diretora corre, eu posso correr um pouquinho. Então vou mandar um kit para sua diretora para ela ir correr com a gente. Acompanhar essa corrida, agora correr. Olha, eu vou adorar então. Quanto que tem que correr? Vai ser são 5 quilômetros. Pode caminhar também. Pode caminhar. Pode caminhar. Mas a minha diretora corre 10 por dia. Então vamos. Então vai ser que dia, Beatriz? Vai ser dia 25, vai ser uma corrida noturna, inclusive a camisa de neon, vai ter 25 agora? 25 de maio no Barra Shopping, vai sair do Barra Shopping, vai ser no estacionamento. E na verdade vai ser uma festa para comemorar os 20 anos, uma festa de família, porque vai começar de dia com corridas das crianças. Eu vou levar vão levar 70 crianças da Gol de Letra para estarem participando. Que legal. E vão ter várias atividades periféricas também, aula de yoga, aula de zumba, música, enfim. E depois no final vai combinar com essa corrida noturna, com muito brilho, muita festa, porque são 20 anos de muita aventura, muita luta, muito desafio, então a gente tem que celebrar muito. Olha, parabéns pelo trabalho, mandar um beijo pro Raí e pro Léo, né? Tá bom. O Raí é esse homem engajado que a gente acompanha, tem tanto orgulho, o Léo também tem tanto orgulho, né, por todas as alegrias que eles nos deram e continuam, né, engajados socialmente, trazendo tanta coisa boa pra gente. Que Deus abençoe vocês, conte sempre com o Band Mulher. A gente tá aqui, todas as quintas-feiras a gente está abrindo esse espaço para as pessoas que fazem esse trabalho tão lindo, seja como voluntário. É importante para a gente manter. A gente sabe que temos que cobrar, lógico, do governo, né? A gente paga impostos e muito. Mas a gente também pode contribuir, fazer a nossa parte para que esses sonhos continuem aí, para que essas crianças se realizem, que é o nosso futuro mesmo, tá? Parabéns. Trouxe aqui para você só uma lembrança da Gol de Letra, que é um livrinho que a gente faz todo ano. Esse é o 10, esse é o 11, que tem sempre um tema norteador. Esse, por exemplo, foi o preconceito. Então a gente tem sempre rodas de debate com as crianças e tudo mais para estar trabalhando isso e realmente abrindo o horizonte deles. Então é totalmente feito pelas crianças, sejam as ilustrações, como os textos, tudo mais. Uau, esse aqui sobre preconceito. E esse aqui, muito na verdade, legal. são os 10 anos da Gol de Letra, então é um popurrí de vários outros gols de letrinhas, né? Esse é um dos xodóis, esse programa é um dos meus xodóis, porque eu falo que, assim, pelo menos ler e escrever, nossas crianças têm que saber, né? Obrigada, tá, Beatriz? Sempre bem-vinda. Maravilha, Obrigada. né, gente? Olha, eu quero agradecer a sua presença, né, de você ter feito parte aqui hoje, dividido com a gente, parabenizar também a sua iniciativa, como eu já falei, é muito bom, né, que existam pessoas preocupadas em oferecer a um público de situação aí vulnerável, tantos projetos maravilhosos e uma oportunidade, porque são mais de 15 mil atendidos, 7 programas, sendo 4 no Rio e 3 em São Paulo, e mais de 4.600 crianças, adolescentes, jovens e adultos anualmente. 2 comunidades, 3 projetos em parceria com as organizações sociais, ou seja, é um gol que merece ser aplaudido de pé. E falando em aplaudir, nós vamos conhecer agora mais uma diva aqui no nosso programa, né? Assim, de segunda a quinta a gente tem uma diva. Vamos conhecer a nossa diva de hoje? Maquiagem é importante, não saio de casa sem maquiagem. Ainda mais que eu trabalho com a imagem, não tem como eu sair, né, sem estar arrumada. Eu sempre uso roupa preta, brilho e transparência. Eu gosto muito de look preto, igual hoje. Bolsa pra sair normalmente, assim, perto de casa eu uso uma bolsinha, mas quando eu vou trabalhar, tocar em festa, eu uso minhas mochilinhas, sempre com muito brilho também, que eu uso sempre brilho. Paetê, essas coisas. Bom, tatuagem eu tenho milhares.
Inclusive eu tenho da minha própria logo, tenho tatuagem e eu tento deixar ela sempre à mostra, não no dia a dia, mas quando eu vou trabalhar. A nossa diva de hoje, olha que legal, Beatriz, um hashtag divando bem grande para você, tá? Lembrando que não é concurso, mas de segunda a quinta a gente mostra uma diva aqui no programa e às sextas-feiras a gente escolhe a diva da semana. No final do mês, a diva do mês para presentear. Eu tenho que presentear alguém e daí vai sair uma diva no mês. Bom, hoje o Band Mulher, né? No Band Mulher a gente falou sobre um problema de saúde que nem sempre dá sinais. Na sequência nós falamos de outro onde os sinais nem sempre são o que parecem. A verdade é que a sua vida ela merece atenção e muitas vezes mal nós temos tempos, né, para reparar de verdade nos sinais que o nosso corpo está dando. Então, pare de vez em quando, se encontre com você ao menos uma vez ao dia, para que nada fique para trás e você possa continuar saboreando o bem mais precioso que a vida tem, que é a vida. O Band Mulher fica por aqui. Uma boa tarde para você, um beijo bem grande e até amanhã. Tchau!